Salve, salve meus produtores! Bem-vindos para a nossa quarta aula desse módulo de gestão. E essa aula é linda, galera. Linda porque nós vamos compartilhar com vocês o nosso jeitinho de lidar e fazer a famosa gestão de equipe, ok? Por que é importante a gente falar disso? Porque sem uma equipe bem estruturada, alinhada e principalmente feliz, o nosso planejamento pode ser o mais eficiente do mundo, mas ele não vai funcionar. Não vai funcionar porque ele depende de pessoas engajadas e comprometidas com as entregas. Okay? Sem contar que o clima organizacional é outro quando está todo mundo na mesma frequência e falando a mesma língua. Aliás, eu vou contar um segredo para vocês. Logo, vocês vão perceber que metade do tempo de vocês é fazendo gestão de equipe. Comecem a lidar com isso de uma forma tranquila, tá bom? Bom, agora bora para as dicas Just Box dessa aula de gestão de equipe. Dica 1. Confie. Eu vou partir do princípio que todo mundo que está do teu lado está aí porque tem suas qualidades e porque você pode contar com ele, certo? Se sim, segura aí que eu já volto para falar um pouco sobre isso. Se não, cara, você precisa resolver esse problema urgente antes que ele consuma a tua equipe inteira. Você não pode trabalhar com pessoas que não se dedicam, que não abraçam a causa e não se pode confiar. Com esse perfil de pessoa você não vai conseguir fazer gestão nenhuma. Então, primeiro, tente resgatá-lo com conversas, com bom exemplo e jogo aberto sempre. Se não der certo, foque naqueles que valem a pena, galera. Simples, prático e fácil assim. Por que tão direto? Porque não basta você querer. A pessoa tem que querer também. Não dá para entrar dentro da cabeça do indivíduo e colocar lá dentro a importância de se trabalhar em equipe. Tá me achando meio drástico demais? Talvez, galera, mas não é função de vocês mudarem um time para se adequar a uma pessoa. A pessoa tem que se adaptar ao coletivo. Agora, voltando lá para o início, se sim, esses colaboradores são esforçados, têm qualidades e você pode contar com eles, então você precisa de fato confiar neles. Não só na teoria, gente. Você precisa ouvir o que tua equipe tem para falar, confiar nas decisões dela e, se precisar, ajudar a levantar depois de tombos. O exercício de confiar funções às vezes é bem dolorido para quem está delegando, mas a pressão é tão grande quanto para quem está recebendo essa confiança e essa expectativa em cima do trabalho dela. Vocês precisam ter empatia para se colocar no lugar das pessoas e saber que problemas acontecem, erros acontecem e está todo mundo no mesmo barco para resolvê-los. Segunda dica: conversas aleatórias. A dica anterior foi sobre confiar. E uma confiança só se estabelece se ambos os lados estão abertos para isso, se estão na mesma frequência, se existe conexão, proximidade e transparência na relação. E agora eu pergunto para vocês, o que mais gera toda essa conexão se não for uma boa conversa sincera? Galera, antes de mais nada, não existe vida pessoal versus vida profissional, quando se trata de bem-estar e rendimento do colaborador. Se o cara não está 100% na vida pessoal, vai sobrar para a vida profissional e vice-versa. Por isso essa etapa existe, galera. Você como gestor precisa manter conversas constantes com todos os teus colaboradores para entender o momento de vida de cada um. Entender se você pode, de alguma forma, facilitar a vida dele, se ele está de acordo com o jeito como você conduz as coisas, ou se existe alguma coisa que pode ser melhorada. Sobre, sei lá, a morte da bezerra, sobre assuntos aleatórios, enfim, gente. Vocês precisam ser bons ouvintes, ter a escuta empática, estar à disposição para dialogar com todo mundo da tua equipe. Dessa forma, você entende cada vez mais o lado da tua equipe. A tua equipe entende cada vez mais o teu lado. E se cria uma conexão muito difícil de ser quebrada em momentos de crise. Tá? Então coloquem no cotidiano de vocês essas conversas aleatórias e multipliquem a empatia do teu grupo. Em alguns lugares do mundo, tudo isso se chama feedback. Terceira dica: ser referência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda decisão tomada, toda palavra trocada, toda conversa praticada, todo acerto realizado e todo o erro aprendido por você, o produtor e gestor da equipe, vai servir de referência para o teu time. O quanto antes vocês conseguirem assimilar que a partir do momento que vocês gerenciam pessoas, elas vão tratar você como exemplo. Vocês vão perceber também que isso é uma responsabilidade imensa para quem está gerenciando, como se já não bastasse todo o resto da pressão, né? Mas essa é a vida, galera. É super importante isso acontecer.
Porque todo mundo precisa de um norte, todo mundo precisa olhar para alguém e sentir confiança, inclusive vocês. E daí como é que faz? Conversem com pessoas mais experientes que vocês. Busquem pessoas por quem vocês se identificam, que têm uma história profissional que é referência para vocês também. Se todas as pessoas soubessem como é importante ter para onde olhar ou para quem pedir direcionamento, elas errariam muito menos e aprenderiam muito mais. Errar ainda é muito importante, mas como eu falei lá na aula de gestão de crise, a gente não precisa aprender só na dor. E por último, dica 4. Invista e aprenda. Galera, no começo da aula eu falei que metade do tempo de um produtor é fazer gestão de equipe, não é? Pois então, essa dica fala disso. Quanto mais tempo você investe no teu time, mais você aprende. Quanto mais tempo você ensina processos, cobra resultados, adapta funções, corrige erros e faz a gestão de crise, mais você vai aprender sobre pessoas, mais você vai aprender sobre formatos de processos e mais você vai aprender a se evoluir como gestor e, consequentemente, evoluir todo mundo que trabalha contigo. Investir nas pessoas é investir em você mesmo, produtor. É investir num time todo. Não tratem isso como uma tarefa sem valor. Tratem isso com muito valor. Pronto, confie no teu time, mantenham conversas aleatórias, seja uma referência para os teus colaboradores e invista e aprenda todos os dias com eles. Praticando essas dicas diariamente, aposto com vocês que os projetos vão render muito mais. Não só os projetos, vocês também. Agora, bora para as etapas dessa nossa aula de gestão de equipe. Etapa 1. Perfil de pessoas. Querem que eu dê o bilhete premiado da gestão de equipe para vocês? Vamos lá. Fechem os olhos, ouçam e absorvam. Cada pessoa tem o seu perfil e não se pode querer mudar ele, galera. Você precisa aceitar e adaptar o trabalho para ele. Entendem? O quanto antes vocês compreenderem isso, mais fácil vai ser para direcionar tarefas, cobrar resultados e criar expectativas em relação ao crescimento do colaborador em determinadas funções. Tem pessoas que são mais ativas, mas são desorganizadas. Tem pessoas que são super organizadas, mas têm um emocional mais delicado. Enfim, trabalhar com pessoas é trabalhar com características. E trabalhar com características é trabalhar com diferenças. E trabalhar com diferenças é a função de um gestor de equipe. Okay? Depois que você entender o perfil de cada uma dessas pessoas que trabalham com o teu time e organizar suas devidas funções, é super importante desenhar um organograma simples da estrutura do teu time. Para quem não sabe o que é um organograma, ele é basicamente um mapa mental, um gráfico que mostra a estrutura de uma organização. No caso de vocês, do teu time. No guia prático dessa aula e na descrição do vídeo, vou deixar uma descrição bem bonitinha de como organizar um, beleza? Mas por que fazer um? Para que vocês deixem claro para todo mundo as funções de cada membro do time. Assim a comunicação fica mais simples e evita falhas dela durante o dia a dia e o cotidiano de vocês. Etapa 2. Direcionamento. Quando você entende o perfil de cada membro da tua equipe, você consegue conduzir as tarefas com eles de uma forma muito mais assertiva. O direcionamento precisa ser muito mais claro e de acordo com a expertise de cada um deles. Quer dizer que não se pode dar função para quem não sabe executá-la? Claro que não. É legal a gente expor a equipe aos novos desafios, mas não 100% do tempo deles, porque senão gera desconforto, desmotivação e o rendimento cai consideravelmente. Aqui internamente na Box a gente divide as funções de uma forma bem democrática. 70% do tempo de cada profissional é dedicado na sua função primária. 20% do tempo dedicado a participar da função de algum coleguinha, ajudar o coleguinha em alguma coisa. E 10% do tempo é dedicado a não fazer simplesmente nada. Sim, não fazer nada. A gente acredita que dessa forma conseguimos não criar uma monotonia no dia a dia de cada um. Não criando uma monotonia, o rendimento é muito maior e as pessoas trabalham mais livres. E além de tudo isso, elas aprendem umas com as outras e esse é o maior tesouro de se trabalhar em equipe. Bom, agora que você já sabe estruturar o tempo da tua equipe, você precisa saber direcionar eles da melhor forma possível. Primeira coisa, empatia, transparência e proximidade com a tua equipe desde sempre. Beleza? Segundo, ensine, demonstre e cobre. Nunca cobre, demonstre e depois ensine. Você é um líder, você precisa mostrar o caminho primeiro para depois querer cobrar algo.
ok? Terceiro, dê todas as informações e facilite a vida de quem for executar as tarefas dentro da tua equipe. O teu colaborador já vai ter todas as dificuldades naturais de uma tarefa. Não adianta você piorar mais ainda a situação dele omitindo informações só para ele usar o caminho mais longo. Você precisa facilitar. Em resumo, galera, a etapa de direcionar é basicamente mostrar que a função de um gestor de equipe aqui é organizar o tempo da equipe e mostrar e abrir os caminhos para que cada um execute suas funções da melhor forma possível, sempre deixando a porta aberta para que eles voltem para pedir algum conselho ou direcionamento para conseguirem o quê? Concluir suas tarefas do dia a dia, beleza? Terceira etapa, autonomia. Etapa difícil para algumas pessoas, hein? Se é difícil para alguns produtores delegar e confiar, imaginem dar autonomia para decidir situações. Galera, nenhuma equipe evolui dependendo de uma única pessoa. Nenhum time ganha o jogo com um único jogador. Isso passa por dar autonomia de decisão e condução de determinadas situações. Ah, Rovella, mas como eu vou descobrir que eles estão prontos para tomarem decisões? Minha gente, se vocês estão confiando, se estão mantendo conversas com frequência, se vocês estão dando bons exemplos de decisões e se vocês estão direcionando bem a equipe, qual que é o medo? Concorda que em determinado momento de um projeto você não se sentir confiante para deixar a tua equipe ter autonomia, o problema talvez não seja ela? Ah, pois é. Mas esse teu medo é facilmente curável se você começar a confiar pequenas decisões na mão da tua equipe. Não precisa soltar um rojão logo na mão deles de uma vez. Vai soltando aos poucos, vai preparando eles para decisões mais agudas. Isso vai te ajudar a desapegar e a confiar no resultado do trabalho deles e vai ajudar eles também a pegarem confiança para tomar as melhores decisões possíveis. Aliás, nem sempre o resultado vai ser do jeito que você imagina, meu nobre produtor. Pelo contrário, às vezes vai ser bem diferente de uma entrega igual à tua. Mas e se der certo? Possivelmente vai dar e você vai ter que estar desapegado das entregas só do teu jeito. Beleza? Por outro lado, galera, é tão satisfatório ver uma equipe andando sozinha, ver as pessoas se destacando, assumindo desafios e criando autonomia para tomar decisões. Isso te deixa muito mais livre para poder dedicar o teu tempo em novos desafios. Vai por mim, é extremamente gratificante. E vocês vão adorar quando isso acontecer. Quarta etapa e última. Como cobrar resultados. O calcanhar de Aquiles da maioria dos gestores de equipe. Saber cobrar o resultado das tarefas da tua equipe. Porque na maioria das vezes as pessoas não entendem das limitações de cada colaborador, do perfil, das experiências e das dificuldades que cada um tem. Bom, isso tudo a gente resolve se vocês fizerem a parte de vocês em confiar, direcionar, delegar e dar autonomia para o teu time, certo? Certo. Então, a partir de agora, vocês precisam seguir uma linha de raciocínio mais ou menos assim. Primeiro, sempre deixe os prazos claros para o teu time, inclusive com tempos reais de execução, ok? Definam juntos as prioridades de cada um do time. Quando as pessoas entregarem as tarefas dentro do prazo, motive elas. É importante reconhecer e criar estímulos para que elas continuem na mesma pegada. Se você perceber que algum deles está com dificuldade, senta do lado e abre o jogo. Se candidata para ajudar ele a resolver a dificuldade. Fazendo isso uma vez, na próxima, ele já vai saber resolver sozinho. Se não souber, alguma coisa está errada e a conversa precisa ser um pouquinho mais de perto. Beleza? Quando não entregarem no prazo, você precisa saber por quê. O fornecedor não respondeu, teve alguma falha de comunicação, enfim. Se é uma situação isolada, senta com o colaborador e procura resolver esse problema para não acontecer de novo. Quando não entregarem no prazo e isso virar uma rotina, você precisa tomar providências. Normalmente, mudar o responsável pela tarefa ajuda a dar um gelo no colaborador e faz ele entender que as coisas precisam ser entregues. Se não por ele, por outra pessoa que está disposta. Caso ele mude de postura e comece a merecer mais tarefas na mão dele novamente, daí você vai fazendo a gestão dessa situação. Agora, se mesmo assim ele não performar como deve, daí temos duas opções. Talvez colocar ele em outro setor para ver se ele se desenvolve uma outra função,
ou repensar a posição dele dentro da estrutura. Óbvio, vai depender muito da cultura organizacional de cada empresa. Aqui eu falo mais da gestão de equipe para entrega de eventos e experiências corporativas, galera. Gente, a cobrança por resultado de uma equipe é uma tarefa muito mais complicada para quem está cobrando do que para quem está sendo cobrado, quando envolve tanta conexão como a gente está sugerindo para vocês nessa aula. Por isso criamos o 360 do nosso fluxo interno, que diz que a gente ri para ser leve para cobrar, cobrar para ser pontual, pontual para poder arriscar, arriscar para a gente errar, errar para a gente evoluir, evoluir para ser referência e ser referência para sorrir. É uma brincadeira que a gente criou internamente para demonstrar como a gente acredita que funciona a nossa gestão de equipe. Nós não vestimos a camisa moderninha dos times horizontais. Pelo contrário, a gente acredita sim que líderes precisam conduzir as situações para a gente poder ter decisão em cima das coisas. Mas isso não quer dizer que não existe respeito, que não existe voz ativa da galera e não existe autonomia para todo mundo do nosso time. Acabou! Essa foi a nossa aula sobre gestão de equipe, galera. Muito sobre comportamento, muito sobre proximidade, muito sobre fazer do teu lugar de trabalho um ambiente de confiança, empatia e tranquilidade. A minha função aqui foi abrir a cabeça de vocês para um tipo de gestão um pouco mais fora do tradicional. A partir de agora, depende muito mais de vocês entenderem se cabe na realidade de vocês ou não. Beleza? A próxima aula é sobre direção técnica. Venha com um cafezinho, prontos para aprenderem como lidar com a graxa dos eventos. Até mais!